Olá, olá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Perguntas de Quinta. Aqui nós discutimos toda quinta-feira, às 17 horas, sobre dúvidas que vocês nos enviam pelas redes sociais, com respostas estratégicas para que possam te ajudar a alcançar o sucesso na carreira ambiental. Enviem sempre seus questionamentos, por mais bobos que eles pareçam ser, porque podem fazer toda a diferença no sucesso da carreira de vocês, ok? Eu sou o William Barbosa, sou engenheiro florestal, com mais de 12 anos de experiência na área e atuo como treinador de desenvolvimento de carreira ambiental. Eu ajudo os profissionais a conseguir trabalho, a conseguir emprego na área ambiental, mesmo que não tenha nenhuma experiência, conquistando a carreira que sempre sonhou. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos produtos, nossos serviços, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. Bom, e o tema do episódio de hoje é o que realmente importa hoje para o mercado de trabalho. Várias perguntas foram enviadas com relação a essa questão, até nas semanas anteriores, inclusive, porque a gente fica sem saber realmente o que importa. É a experiência que é mais importante? De certa forma, até que sim, mas não que seja exatamente a experiência, mas os benefícios que ela traz indiretamente, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já tem ideia do que exatamente a gente vai tratar? Já pensaram a respeito? Já pesquisaram a respeito? A gente vai falar hoje quais são as principais características, as características mais importantes para você conseguir se colocar no mercado de trabalho, como você faz para adquirir essas características, como você aprimora essas características, certo? E que características são essas? Mas quais características são essas? Vocês têm ideia, vocês sabem? Qualquer coisa tentem comentar por aqui, enviem as informações, enviem o achismo de vocês, falem sobre o que vocês acham que a gente vai tratar hoje, ok? Bom, normalmente a gente se preocupa muito em adquirir conhecimentos técnicos, que são chamados hard skills. Isso durante a graduação e até mesmo depois de se graduar. E lógico que tem total importância, né? A gente não vai sair de uma graduação sem conhecimento técnico. A gente precisa aprimorar também esses conhecimentos técnicos sempre. Está sempre surgindo novas pesquisas, surgindo novas ideias, novas respostas a determinadas situações e a gente tem que estar buscando essa atualização profissional. É importante a gente ir atrás de mais conhecimento técnico sempre. Muito louvável. Só que não é a questão prioritária hoje para se conseguir um bom emprego. Várias vagas de emprego pedem conhecimentos técnicos específicos, inclusive, como saber usar um software específico, o domínio do pacote Office, que hoje é primordial, todo mundo tem que saber usar, certo? E não só o uso básico, a gente hoje precisa estar fazendo planilhas, precisa acompanhar dados e para isso tem que ter um bom domínio, pelo menos intermediário, desses pacotes, desses softwares. Então é importante a gente buscar. Mas você tem ideia do porquê os jovens e as pessoas sem experiência têm tanta dificuldade em conseguir se posicionar no mercado de trabalho? Por que as empresas normalmente colocam níveis de dificuldade para que as pessoas entrem no mercado de trabalho sem experiência? Bom, as empresas normalmente não abrem mão da experiência porque ela traz um valor agregado, ela traz outras questões por trás que não estão exatamente ligadas ao conhecimento técnico. E é sobre isso que a gente vai estar tratando hoje. Quais são essas características que realmente importam para você conseguir um emprego na área ambiental? Na verdade, conseguir um emprego em qualquer área. Mas aqui o nosso objetivo principal é fazer vocês conseguirem algo na área ambiental. Então, o que é que faz com que você consiga essa vaga, você consiga esse emprego? O que é que tem por trás disso? Quais são os valores agregados que a experiência vai estar trazendo para você? É o que a gente chama, no meio do recrutamento, de soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, essas são as questões primordiais para que vocês desenvolvam e, a partir desse desenvolvimento, consigam se posicionar no mercado de trabalho e não só consigam entrar, mas consigam também
se aprimorar dentro do mercado de trabalho, né? Conseguir promoções, conseguir cargos de liderança. Então essas são as questões importantes que a gente vai estar tratando aqui hoje e mostrar para vocês como conseguir atingir essas características e como aprimorá-las para que vocês tenham um bom desenvolvimento na carreira, ok? Os profissionais mais jovens normalmente não têm tanta inteligência emocional, certo? Não costumam dar muito valor, inclusive, ao desenvolvimento da inteligência emocional. E isso é uma questão que vai fazer total diferença para que você consiga se posicionar e consiga ter um desenvolvimento interessante na carreira. Várias pesquisas, na verdade, já foram realizadas com relação a essas questões e mostraram que com mais de 450 líderes e 450 jovens em início de carreira, ficou demonstrado que os jovens tinham conhecimento técnico, tinham facilidade de lidar com novas tecnologias, demonstravam ambição, que é uma questão importante, certo? Que é algo, inclusive, que se tem muito preconceito e muita gente nos ensina que a gente não deve ser ambicioso. Na verdade, a gente deve saber muito bem a diferença entre ambição e ganância. A ambição é algo que é importante para todos nós. A gente precisa ter uma meta maior, ter um objetivo maior a se alcançar. Então a ambição é sim uma característica importante para você ter como profissional, para você crescer profissionalmente, certo? Então essa pesquisa mostrou que os jovens tinham conhecimento técnico, tinham conhecimento de tecnologias, demonstravam ambição, mas faltava uma questão muito importante, certo? Vocês têm ideia do que seria essa questão importante que faltava? E que não era exatamente a experiência? Algumas pesquisas também que foram desenvolvidas nos Estados Unidos mostraram que cerca de 47% dos empregos que existem hoje estão em risco. Por que eles estão em risco? Porque os computadores estão assumindo cada vez mais as habilidades técnicas. Tem softwares específicos para fazer diversas atividades. No ramo ambiental, por exemplo, a gente tem softwares específicos para fazer determinados cálculos que antes demoravam muito tempo, do engenheiro lá calculando, do biólogo calculando, e hoje o computador faz esse tipo de coisa. Por exemplo, se você for trabalhar com um plantio florestal, uma recuperação de uma área e precise fazer uma fertilização nesse espaço. Então existem softwares hoje que fazem o cálculo do que é necessário você está colocando de fertilizantes numa determinada área. Isso só como um dos exemplos do que o computador tem feito hoje. A gente tem diversos programas que pode utilizar para vários fins mais específicos, fins mais técnicos. Então, cada vez mais a máquina está ocupando realmente o nosso espaço com relação a questões técnicas. E aí o que é que a gente tem que buscar como diferencial? O QI, que é o quem indica, na verdade, pode até te garantir um emprego, mas a inteligência emocional e as habilidades comportamentais é que possibilitam realmente o reconhecimento do profissional, né, como uma referência, a sua promoção também, o desenvolvimento dentro da carreira. E a falta de inteligência emocional, a falta de uso das habilidades comportamentais é o que faz com que a maioria das vezes, a maioria das pessoas sejam demitidas. Então você pode conseguir um emprego por uma indicação ou por mérito, mas normalmente a demissão, se não for por uma situação de diminuição de custos da própria empresa, provavelmente vai ter sido por algum problema comportamental que você tenha tido. E até mesmo em casos de redução de custos, normalmente vão buscar alguma situação específica para que aquelas pessoas mereçam ser demitidas, né, em detrimento de outras que mereçam estar continuando dentro daquela empresa, dentro daquele processo, enfim, participando, né, tendo esse desenvolvimento da carreira. Então as habilidades comportamentais é o que faz todo o diferencial para que você consiga se posicionar no mercado de trabalho e consiga se desenvolver dentro dele, ok? Vocês sabem o que são exatamente as habilidades comportamentais, o que a gente chama de soft skills, né? Como as pessoas lidam com relação à interação com outras pessoas, certo? Como é que a gente se relaciona com outras pessoas.
E as habilidades são relacionadas realmente à inteligência emocional, a ter resiliência, a ter empatia com outras pessoas, colaboração com outras pessoas, saber trabalhar em equipe, como é que você se comunica com outras pessoas, você sabe passar bem a sua mensagem ou acaba passando de uma forma indevida e acabam existindo mal entendidos diante daquilo que você tenta passar de informação. Então tudo isso é importante hoje para o ambiente de trabalho. A gente precisa saber elaborar documentos técnicos, precisa saber elaborar muito bem memorandos, ofícios, conseguir passar muito bem a informação para aquela outra pessoa, para o chefe, enfim, para um outro setor. Então precisa ter essas características, ok? Hoje, não são mais consideradas como um aprimoramento do funcionário, como ocorria anteriormente. Eles são considerados, essas habilidades comportamentais são consideradas essenciais já na contratação, certo? E não só na contratação, mas na evolução dentro da carreira. Mas quais são essas soft skills? Quais são as soft skills mais requeridas pelo mercado de trabalho? Autopercepção, que é a capacidade da gente perceber as nossas emoções. É importante a gente entender os nossos sentimentos, entender nossas emoções, para saber como é que a gente vai lidar em situações de pressão, por exemplo. A gente precisa ter uma ideia de como vai reagir para tentar se tranquilizar e não ter atitudes tão impulsivas que façam com que você possa vir a ser demitido ou crie problemas de relacionamento com outras pessoas, principalmente com o cargo de chefia. Então é importante a gente ter essa autopercepção. Outra questão, a empatia. A gente precisa perceber a emoção dos outros também. A gente precisa entender como é que as pessoas estão naquele momento, certo? Se elas estão bem, se elas não estão muito bem, em que é que a gente pode ajudar para que essa pessoa fique melhor, certo? Para que a gente não crie um problema pelo fato de não perceber que a pessoa não está preparada naquele momento para escutar determinadas coisas que você tem a dizer. Então a gente precisa ter empatia, a gente precisa trabalhar bem a empatia dentro do ambiente de trabalho, certo? E essa é uma questão, as várias questões que a gente está tratando aqui com relação a habilidades comportamentais, normalmente se busca identificar pelas dinâmicas que vocês participam dentro do processo seletivo, certo? Então, pela entrevista que acaba acontecendo com os recrutadores, com os chefes de setor que participam junto. Então, tentem ter essas habilidades, buscar essas habilidades. Conhecendo hoje, fica muito mais fácil de vocês buscarem algum treinamento específico, buscarem se conhecer melhor e saber o que é que tem de habilidades, o que é que você já demonstra de habilidades e o que é que você precisa desenvolver mais. Outra questão, automotivação, que é a capacidade de você estar se motivando, estar motivando a si mesmo a realizar determinadas ações para atingir os objetivos que você tenha, independente do que aconteça, certo? A gente muitas vezes tem determinados objetivos de vida, mas aí acontece alguma coisa no caminho e faz com que você desista daquele objetivo. Não desista, tente se motivar, tente se estimular para que você consiga alcançar seus objetivos, né? É muito comum que ocorram barreiras, que ocorram obstáculos, e a gente tem que estar sabendo superar esses obstáculos. Nada na vida é totalmente certo, a gente tem que estar treinando, a gente tem que estar indo em frente, mesmo que existam essas barreiras. Passe por elas, pule de alguma forma, enfim. Tente se desenvolver mais. Colaboração, né? Saber trabalhar em equipe, ter empatia ajudando os colegas de equipe, evite agir de forma muito individualista. Então converse com as pessoas, chame as pessoas para mostrar aquilo que você está fazendo, pergunte o que é que elas acham, pergunte se elas estão precisando de ajuda também. Tudo isso é importante no ambiente de trabalho e é visto como diferencial, ok? Mas que em vários momentos acaba não sendo mais o diferencial e sendo algo essencial para você comprovar que tem e aí conseguir essa vaga de emprego, essa vaga de trabalho, ok? Criatividade. Tente pensar de formas diferentes em como resolver determinados problemas, certo?
tenha a mente aberta para buscar a possibilidade de inovar, ok? Tente buscar sempre algo diferente, sempre uma nova forma de resolver os problemas. Evite fazer tudo da mesma forma. Muitas vezes a empresa não vai ter recurso para continuar desenvolvendo algo e você vai ter realmente que buscar uma nova opção de resolução. Então é importante que você seja visto como uma pessoa criativa. Identifique novas formas de resolver um determinado problema, mostre que você consegue resolver esse problema de forma criativa. Flexibilidade, a facilidade de adaptação às mudanças, né? Às necessidades da empresa, do grupo de trabalho. Então não seja inflexível. Imagine que, por exemplo, a empresa que você está trabalhando está desenvolvendo um projeto e tem um prazo para ser entregue um relatório. Mas você está acostumado a ser uma pessoa mais metódica, que chega certo sempre naquele horário e sai também no seu horário certinho. Não seja dessa forma. Em alguns momentos a empresa vai precisar e se coloque à disposição para resolver, se coloque à disposição para continuar depois do horário, certo? Não vai ser algo frequente, mas algo que precise realmente naquele momento, se coloque à disposição para estar ali, para ajudar, para vestir realmente a camisa, ok? Inteligência e equilíbrio emocional. Saber monitorar e controlar as suas próprias emoções, entender a emoção dos outros e reagir de forma tranquila. Como é que se aprende isso? Por autorreflexão, por autoconhecimento. Então pare para tentar buscar o seu entendimento, entender seus sentimentos, entender suas emoções, ok? E trabalhe muito o equilíbrio emocional. Tente buscar fazer meditação, certo? Alguma coisa que te traga paz, te traga tranquilidade, ou faça exercícios físicos. Tudo isso é importante para você ter mais tranquilidade, para você agir de forma mais calma, certo? Não ser uma pessoa muito impulsiva. Outra questão, outra habilidade comportamental, comunicação eficaz. É importante que você saiba ouvir e saiba ouvir com atenção, certo? E aí com isso você consegue se comunicar também de uma forma mais clara, tendo cuidado inclusive com a linguagem corporal, para evitar mal-entendidos. Às vezes a gente está falando alguma coisa, mas expressa algo de outra forma. Às vezes você está com raiva, com algum sentimento que vá passar a falta de tranquilidade, e aí você tenta na voz, tenta nas palavras não demonstrar isso, mas nos gestos, no olhar, não deixa claro. Então tenha cuidado para que ocorra uma comunicação de uma forma mais eficaz possível, comunicar o que você está querendo de uma forma clara, para evitar mal-entendidos, certo? Isso é uma questão que se considera muito no mercado de trabalho. Outra questão, orientação para resultados. Tente buscar sempre atingir o resultado, atingir as metas estabelecidas, certo? Se coloque sempre a estar correndo atrás desses objetivos, dessas metas. Isso é muito importante e faz com que a gente se sinta também mais desafiado, sinta mais vontade de trabalhar, ok? Tem pessoas com características comportamentais, com perfis comportamentais que têm dificuldade de trabalhar dessa forma, certo? A gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos, que são aquelas pessoas que têm um perfil mais planejador, que gostam de estar trabalhando sem muitas mudanças. Boa tarde, Carol, tudo bem? Então é importante a gente estar agindo de uma forma mais tranquila, ok? Com relação a mudanças, com relação a buscar o atingimento de metas estabelecidas. Que mais? Gestão do tempo. Então tentem usar uma agenda, tentem fazer alguma coisa para que você consiga atingir os objetivos e não se atrapalhar na gestão do tempo, para que não apareçam outras questões que você acabe se desvinculando da atividade e dificultando com isso que você consiga atingir aqueles seus objetivos. Então tem várias formas de você fazer gestão do tempo. Eu não consigo viver sem uma agenda. Eu coloco tudo que eu preciso fazer no dia numa agenda, porque isso vai facilitar para que eu veja o que é mais prioritário ou não para ser desenvolvido.
quando vão chegando outras atividades ali no meio do caminho, no meio do dia, você acaba muitas vezes deixando o que já estava começando a fazer de lado, e aí termina o dia com várias atividades incompletas. Então existem várias ferramentas, inclusive para a gestão do tempo, que ajudam muito a gente a conseguir se destacar nas atividades. Que mais? Resistência, resiliência, você saber lidar com momentos de estresse, momentos de pressão, sem perder o foco. Liderança, você conseguir motivar seu grupo, motivar a equipe, fazendo com que vistam realmente a camisa da empresa, da instituição que você trabalhe. Então é muito importante a gente ter essas características. Voltando, quais são essas principais características comportamentais? Quais são as habilidades comportamentais realmente necessárias para você conseguir se colocar no mercado de trabalho? Autopercepção, empatia, automotivação, colaboração, criatividade, flexibilidade, inteligência emocional, comunicação eficaz, orientação para resultados, gestão do tempo, resistência ou resiliência e liderança. Então essas são as principais habilidades que você deve estar desenvolvendo para conseguir se colocar no mercado de trabalho e para conseguir também evoluir dentro da sua carreira, ter um novo cargo, ter uma promoção. Então tudo isso é importante para que a gente passe a administrar na nossa vida profissional. Então são essas questões que hoje o mercado de trabalho procura. Como eu já falei, habilidades técnicas normalmente as pessoas formadas naquela área vão ter. E se não tiver, é muito mais fácil você treinar as pessoas, os profissionais, com relação a esses conhecimentos técnicos necessários, do que você treinar com relação às habilidades comportamentais. Então as habilidades comportamentais dependem da gente buscar, ok? Mesmo que a empresa pague alguém para te ensinar, pode estar pagando um coach, por exemplo, que vai fazer uma diferença com relação a essas questões, que vai te mostrar o caminho a partir do autoconhecimento, mas que é algo que depende muito mais de você. Depende muito mais da gente estar buscando a partir do autoconhecimento, a partir da autorreflexão. Então são essas questões que levam a gente a ter habilidades comportamentais que são requeridas para o mercado de trabalho. Então vamos dar um exemplo de algumas situações envolvendo as soft skills, envolvendo as habilidades comportamentais. No começo da pandemia, um amigo me contou de uma situação que foi o seguinte: as pessoas estavam realmente muito preocupadas com relação a esse novo vírus, e isso fez com que desestabilizasse muito determinadas pessoas, né? E uma funcionária de uma empresa ligou para o RH e deu um escândalo dizendo que achavam um absurdo os donos da empresa não tomarem nenhuma atitude, porque ela estava correndo risco sério de vida, andando de ônibus todos os dias, se aglomerando na empresa, enquanto os donos da empresa não estavam lá dando exemplo, estavam em casa se protegendo. Adivinha o que aconteceu com relação a isso? Realmente a pandemia entrou num boom muito grande, né? Houve uma intensificação no número de casos de vírus e as empresas foram proibidas de funcionar, certo? Mas essa atitude que a funcionária teve foi a atitude mais adequada? Ela deveria realmente ter ligado para o RH e ter feito esse escândalo que ela fez, que várias outras pessoas viram, inclusive. O chefe dela foi chamado a atenção com relação a isso. Então ela estava certa, ela teve realmente um entendimento do risco que estava sendo naquele momento, tá trabalhando naquela empresa, tá andando de ônibus, mas ela não teve inteligência emocional suficiente para chegar com a profissional do RH e conversar com relação a esse medo que ela teve. Ela se desesperou e acabou criando um escândalo que gerou, após a pandemia, na demissão dela. Então ela foi uma das únicas pessoas que a empresa acabou demitindo. A empresa acabou vendendo muito mais do que já vendia no período da pandemia, conseguiu ter um lucro considerável, mas resolveu, mesmo assim, demitir alguns funcionários, e o que eles escolheram como explicação para essa demissão foi o fato de que esses funcionários não souberam lidar com as questões comportamentais. Eles não tiveram habilidades comportamentais necessárias para um momento como esse, que era um momento de pressão.
E essa pessoa trabalhava justamente num setor que vivia sob pressão, que era o setor de cobrança. E aí, com isso, ficou perceptível que num determinado momento de pressão dentro desse setor, ela provavelmente não saberia como agir. E se isso acontecesse com o cliente, a empresa poderia pagar por isso com alguma ação na justiça. Então foi definido pela equipe de gestores que essa pessoa, infelizmente, teria que ser demitida dessa empresa. Então, são situações como essa que demonstram realmente que a falta de habilidades comportamentais fazem com que as pessoas percam seus empregos, fazem com que as pessoas não consigam seus empregos, porque normalmente as pessoas mais jovens, como já tinha falado aqui na pesquisa que eu demonstrei para vocês, não costumam ter essa inteligência emocional, não costumam ter as habilidades comportamentais que a gente já tratou aqui. Outra questão, na universidade, normalmente quando a gente trabalha principalmente com pesquisa, a gente aprende que tem que seguir uma espécie de protocolo na execução das atividades, certo? E esses protocolos não devem permitir flexibilização em nada. E aí no começo da minha vida profissional, eu batia muito de frente com os meus chefes, com meus primeiros chefes, e acabava não tentando convencê-los da melhor forma de que determinada situação não era a mais adequada para aquele local, para aquele projeto, enfim. E tentava me impor tecnicamente sobre determinado ponto. Isso foi bom para mim? Não. Se eu tivesse numa empresa privada, não tivesse no setor público, eu provavelmente seria demitido. E mesmo não tendo sido demitido, eu recebi várias ameaças, assédio moral, de que eu repensasse minha posição, minhas situações, mesmo que eu estivesse certo tecnicamente, porque quem me avaliava no estágio probatório era esse meu chefe. E se eu não fazia da forma como ele queria, se eu não flexibilizava como ele queria, ele provavelmente iria me prejudicar por conta dessas atitudes. Eles estavam certos? Não. Mas eu também estava certo nessa situação? Não. Eu não soube ter inteligência emocional para agir no ambiente de trabalho com eles. Eu vim com todas as certezas que a gente vem normalmente de um curso de graduação. A gente passa por um curso, sabe aquilo que está fazendo, sabe aquilo que vai trabalhar, como você vai conduzir um trabalho, mas a gente não aprende na universidade como lidar com chefes, como lidar com equipes no ambiente de trabalho, com equipe de campo. Então tudo isso é adquirido a partir da experiência. E a falta de experiência com relação a essas questões é justamente o que faz com que você não seja contratado, né, logo que sai da graduação. Existe muita dificuldade de contratação justamente por isso. A experiência que as empresas pedem não é exatamente por conta da necessidade de ter uma experiência técnica. É mais relacionado a questões comportamentais. Porque, como eu falei, a parte técnica é muito mais fácil você treinar o funcionário dentro dessa empresa. Já as habilidades comportamentais é muito mais complicado fazer algum tipo de treinamento. Normalmente os funcionários não gostam de estar trabalhando treinamentos de autoconhecimento. Existe muito preconceito com relação a essas questões, mas é justamente o que faz o diferencial, tanto para que você seja contratado, quanto para que você evolua na sua carreira, tenha uma promoção, certo? Consiga um cargo de chefia. Então essas questões são muito importantes. E era algo que eu também não tinha no começo da minha carreira. Mas fui adquirindo, fui fazendo cursos, fui buscando autoconhecimento. E isso melhorou bastante minhas relações posteriormente com meus chefes. Ok? Quais as objeções que as pessoas normalmente têm para desenvolver essas habilidades comportamentais? Muita gente acha que o importante é simplesmente ser um bom profissional e ter conhecimento técnico, ok? Com o tempo eu vou aprender, isso vai depender muito de ter alguma possibilidade de estar atuando, né? Ter alguma chance de atuar no mercado de trabalho, de entrar no mercado de trabalho. Outros dizem, isso só é importante se eu for chefe. Se eu for simplesmente desenvolver minhas atividades como um assistente, como um analista, para que eu vou estar desenvolvendo autoconhecimento? Para que eu vou buscar
aprimorar minhas habilidades comportamentais, entender minhas habilidades comportamentais. Então, gente, não é isso, não tem que pensar dessa forma. A gente tem que estar buscando sempre o autoconhecimento, tem que estar buscando o aprimoramento das habilidades comportamentais, porque é isso que faz total diferença na carreira da gente, ok? E como é que eu faço para começar a desenvolver essas habilidades comportamentais, as soft skills, imediatamente? O que é que eu preciso para isso? Aprenda a se autorregular, aprenda a administrar suas emoções, a não agir de forma impulsiva, porque com isso você vai se prejudicar ou acabar prejudicando outros membros da sua equipe. Então tente identificar quais são suas emoções, certo? As emoções que vocês têm e como administrar essas emoções. Se você tiver muita dificuldade, procure exercitar a respiração, pratique meditação diariamente. Então tudo isso faz diferença para a gente, certo? Para que a gente consiga começar a desenvolver essas habilidades comportamentais. Outra forma, aprenda sobre gestão do tempo. Quando alguma coisa, alguma atividade inesperada ou uma situação interrompe seu trabalho, tente se perguntar, isso realmente pode esperar? Eu posso fazer depois? Normalmente a resposta é sim, certo? Quando a gente está desenvolvendo alguma atividade que surge outra ou surge uma ligação, então tente priorizar aquilo que você já está fazendo, porque normalmente o que está acontecendo ali no imediatismo vai ser algo que você consegue fazer em outra oportunidade, ou até mesmo delegar para outra pessoa. Então se pergunte sempre se aquilo pode esperar ou não, use uma agenda, coloque lá suas atividades diariamente, o que é que você precisa desenvolver, ok? Para não se atrapalhar e acabar esquecendo. Vá começando pelas atividades mais fáceis, que isso vai te estimulando inclusive. Por quê? Porque o cérebro identifica quando você consegue desenvolver alguma atividade e que você finaliza. Então tente comemorar de alguma forma, risque a atividade lá na sua agenda. Isso faz com que você identifique, né, e tenha aquela tranquilidade de consegui, mais uma atividade foi concluída. Então isso é importante, tente fazer dessa forma que vai dar certo. Outra questão, busque sempre um feedback. Então peça uma avaliação do seu trabalho pelos seus chefes, pelo seu orientador, pelos colegas de equipe, amigos, familiares, professores. Então peça sempre dicas do que você pode melhorar, procure saber o que você fez da melhor forma ou não, que isso vai ajudar também você estar aprimorando essas habilidades comportamentais. E aí você usa as respostas obtidas para melhorar tanto como pessoa como profissional, ok? Busque autoconhecimento, busque você mesmo estar identificando as habilidades comportamentais que tem. Faça cursos que envolvam o uso de ferramentas, o uso de técnicas específicas de autoconhecimento. Então tudo isso vai ajudar você a estar se aprimorando, a estar construindo essas habilidades caso você não tenha. Muitas você vai perceber que já tem. É só uma questão realmente de treino, de aprimorar, ok? E como é que eu faço para aprimorar essas habilidades comportamentais, as soft skills? Tente sair da sua zona de conforto, busque conhecer áreas que você é menos qualificado, certo? Treine esses conhecimentos com os melhores profissionais da área, pratique junto com eles, peça feedbacks e tente mirar nos exemplos de pessoas, de profissionais que saibam realmente fazer aquilo, ok? Outra dica, aproveite para aprender e tirar proveito também de situações complicadas, como essa da pandemia. Então, nesse período da pandemia, a gente aprendeu habilidades de resiliência, como se adaptar a uma situação como essa, a lidar melhor com tecnologias, né? Praticamente todo mundo foi obrigado a mudar sua forma de trabalho, a conhecer realmente tecnologias, a conhecer ferramentas específicas, certo? Para estar trabalhando pela internet, ok? Então tudo isso é importante, esses momentos são importantes e a gente tem que se avaliar melhor com relação a isso, certo? E é importante refletir também sempre sobre os aprendizados e buscar ser mais proativo. Participe também de trabalhos longos, certo? Assuma novos projetos, oportunidades que você tenha de liderar equipes, que tenha como aprender alguma coisa nova que você não tenha feito ainda, certo?
Mesmo que você não tenha um emprego, busque fazer um trabalho voluntário, que é muito necessário e é um diferencial muito grande hoje para o mercado de trabalho. Então tente se envolver com a sua comunidade, com o seu bairro. Então se você quer estar atuando na área ambiental, pensa de repente na possibilidade de você criar um grupo no seu bairro para plantar mudas, para contribuir para a arborização urbana, ensinando crianças a produzir mudas, para estar fazendo esse trabalho ali, ok? Se você mora num prédio, tente conversar de repente com o síndico ou com seus vizinhos para implantar um sistema de coleta seletiva. Então tudo isso é importante, você está desenvolvendo como experiência e vai fazer com que você identifique determinadas habilidades comportamentais, com que você pratique essas habilidades comportamentais. Então você vai estar praticando a liderança, certo? Você vai estar conseguindo trabalhar em equipe, escutar as pessoas, ser flexível, porque ninguém vai estar sendo pago para estar desenvolvendo essas atividades. Então tudo isso você vai estar aprendendo a partir de atividades voluntárias. É a forma mais fácil para que você consiga estar desenvolvendo essas habilidades, ok? E aí tudo isso vai fazer total diferença quando você for tentar entrar no mercado de trabalho. E a experiência que as empresas normalmente vão estar pedindo, você como primeiro contato provavelmente vai ser com o recrutador, ele vai perceber que essas experiências como voluntário vão suprir muito bem as necessidades que eles estavam querendo e que você não entendia do porquê daquela solicitação de experiência. Era para que ele identificasse você já com determinadas habilidades comportamentais e não exatamente pelo conhecimento técnico. Então tente ver por esse lado, tente buscar esse conhecimento, tente buscar aprimorar essas habilidades comportamentais e isso vai fazer total diferença para que você consiga entrar no mercado de trabalho, ok? Então é isso, gente. Espero ter contribuído hoje aqui para vocês com essa live, que vocês consigam realmente tirar o máximo de proveito do que eu passei hoje aqui. Mandem sempre seus questionamentos, como eu já falei, por mensagem, por direct, por onde for, que a gente vai estar sempre respondendo aqui todas as quintas-feiras no Perguntas de Quinta às 17 horas, ok? Obrigado, tchau, tchau. Valeu, Nicole. Abraço.